Olá, sejam bem-vindos ao G5 Exchange número 5. Eu sou Fábio Fiori, sócio da G5, e tenho o privilégio de receber vocês hoje para um papo sobre arte. Na próxima semana acontece em São Paulo a edição de 2025 da SP Arte. Então, nós trouxemos dois especialistas para falar um pouco do seu conhecimento e impressões sobre o mercado de arte no Brasil, colecionismo, investimento em arte e, claro, fazer uma preview da feira que acontece na próxima semana. Eu recebo hoje Fernanda Feitosa. Fernanda é gestora cultural, advogada formada pela Universidade de São Paulo, colecionadora, mas ela ficou conhecida nacionalmente a partir de 2004, quando fundou a SP Arte, empreendimento que ela lidera desde a sua fundação. Ao longo desses mais de 20 anos, a SP Arte se consolidou como a feira de arte mais importante da América Latina. E não só isso, um dos mais importantes eventos culturais do Brasil. Eu também tenho o privilégio de receber o Felipe Reg. Felipe é profissional das artes desde 2009, quando começou como curador independente. Entre 2011 e 2019, ele foi sócio da Lume Galeria em São Paulo e desde 2019 está à frente da Felipe Reg Art Advisor, empresa que faz assessoria para colecionadores consolidados ou iniciantes, estruturando e gerenciando coleções. Felipe, Fernanda, muito obrigado por atenderem ao nosso convite. Nós sabemos que a semana que antecede a SP Arte é muito concorrida na agenda de vocês. Muito obrigado pelo carinho com a nossa audiência de estar participando desse bate-papo com a gente. É um prazer, Fábio, um prazer estar aqui com vocês da G5, que já são amigos queridos, com o Felipe, que já é um amigo de longa data, nós nos conhecemos, eu vendendo estante para ele participar na feira. E agora somos aí colegas, né, de trabalho. Aliás, a gente é tudo uma grande comunidade, né, que vive, respira, trabalha e quer que o mercado de arte brasileiro triunfe, né? Então é um prazer estar aqui com vocês, amigos queridos, falando sobre arte brasileira e o mercado. Fábio, eu também queria agradecer e dizer que é muito especial estar aqui com você e com a Fernanda. A Fernanda me acompanha aí desde o comecinho, né, Fernanda? Como ela disse, ela foi vender stand e apoiou também uma galeria nova, né? Quando a gente estava abrindo logo no comecinho da Galeria Lume, a Fernanda deu as boas-vindas para a gente. E é muito legal ver que o trabalho da Fernanda, da SP Arte, é exatamente isso, fomentar o mercado de arte, continuar trazendo novas galerias. Então, esse é um encontro super especial. Obrigado, viu? Bem, obrigado a vocês. Bem, antes da gente começar, eu gostaria de contextualizar a nossa audiência de alguns números sobre o mercado de arte no Brasil. A Associação Brasileira de Arte Contemporânea, no seu último relatório, no seu relatório mais recente, estimou o mercado brasileiro de arte em 3 bilhões de reais anuais. Isso é tudo aquilo que passa pelas galerias, uma vez que o mercado entre pessoas físicas ainda não é monitorado. Isso representa cerca de 1% do mercado global de arte, estimado pela Art Economics em 65 bilhões de dólares. Dois números relevantes é que apenas 23% da arte comercializada no Brasil tem como destino colecionadores, investidores e instituições internacionais, o que demonstra a dificuldade de internacionalização que nós ainda temos. Questões tributárias são apontadas como um grande desafio ainda no Brasil. Outro número relevante é que iniciativas como a SP Arte, as feiras, representam cerca de 25% das vendas das galerias nacionais, o que reforça a importância desse tipo de iniciativa para a consolidação do mercado brasileiro. Fernanda, Felipe, eu não quero mais me alongar. Eu queria começar fazendo uma pergunta para vocês. Esse ano a SP Arte faz 21 anos, Felipe mais de 15 anos de carreira. Eu queria que vocês fizessem uma avaliação do mercado de arte no Brasil hoje para vocês. E aí eu estou falando de produção, comercialização, a relevância que o nosso mercado tem
no mercado internacional, e que vocês fizessem um paralelo entre o que vocês observam hoje e o que vocês observavam há 20 anos atrás, quando vocês estavam começando. 21 anos, realmente é muito tempo e tudo mudou e nada mudou, né? Eu acho que a energia que eu tinha há 21 anos atrás, a missão, os desafios, a missão de levar a arte brasileira para mais pessoas, né? Aproximar e conectar o estúdio do artista até a coleção, o colecionador ou instituição, ela permanece. E eu acho que ela permanece, ela é o meu desafio e é o desafio de todos os mercados no mundo afora, né? Pode variar o tamanho, pode variar o tamanho do PIB, o tamanho né, do mercado, mas todos enfrentam as mesmas questões: como ampliar o público, como promover uma internacionalização dos artistas locais, como trazer mais artistas internacionais, porque isso promove um intercâmbio cultural e é sempre muito positivo. Então, os desafios são muito parecidos, para falar a verdade. O mercado de arte aqui, no entanto, mudou bastante, né? O meu desafio é o mesmo, mas o mercado e as ferramentas que a gente dispõe de trabalho mudaram, né? Há 21 anos atrás, o mercado era menor, né? As ferramentas de comunicação com esse mercado eram mais restritas, eram mais um pouco no boca a boca, né? Os mercados, até mesmo os mercados em São Paulo e Rio de Janeiro, eram bastante apartados, né, uns do outro. E não existia exatamente uma comunidade, uma comunidade uma comunidade das artes, né? Não se tinha uma percepção que havia um setor das artes organizado. Ele era mais ou menos pulverizado e feito, né, em cada uma das galerias, cada uma das esquinas e bairros. Ao fazer a SP Arte, a gente acabou promovendo uma profissionalização do setor, uma conexão de todos os agentes desse setor, e eu digo agentes, as galerias, né, se conectaram melhor, os colecionadores se conheceram melhor, passaram a interagir até mais nacionalmente, né, em caráter nacional. Então, o colecionador de São Paulo passa a conhecer o colecionador mineiro e a trocar figurinhas, né? As galerias de Minas, do norte do país, Bahia, passam a vir e se encontrar anualmente. Isso acaba estimulando uma maior transparência e comunicação, uma fluidez nessa comunicação melhor. Eu acho que isso melhora os negócios também. E eu acho que ao longo desses 20 anos, com outras ferramentas que surgiram, como a internet e as redes sociais, a gente conseguiu ampliar o alcance dessa comunidade. Então, o alcance da nossa mensagem, a gente passou a gritar e falar alto com mais gente, né? Não só no Brasil, mas também no mundo todo. E aí a pandemia até contribuiu muito para que, através das redes sociais, a gente conseguisse realmente se comunicar mais dinamicamente com o mercado internacional. E a gente construiu ao longo desses anos uma estreita colaboração com todos os players, seja com os colecionadores, seja com as galerias. Eu acho que hoje a gente tem um mercado de arte muito profissional no Brasil, muito imbuído do objetivo de atuarmos conjuntamente. Então, hoje em dia, nós temos a Associação das Galerias de Arte, que não existia há 20 anos atrás, e ela está atuante, né? Ela é atuante. Nós temos colaborações contínuas, a SP Arte e a ABACT e a GAB. Temos uma relação super estreita com uma nova profissão que surgiu, que é justamente a do Felipe como consultor e advisor de coleções, né? É uma profissão que evidentemente, só surge na medida que o mercado cresce, né? E se profissionaliza e permite a atuação de novos agentes, né? Então, acho isso muito interessante. A gente está testemunhando esse crescimento, né? Felipe, o que você Exatamente. Não, eu chama? concordo com você, e assim, que bom poder participar desse webinar com você que tem tanta experiência e também analisa meio que de fora, né? Porque assim como galerista você fica um pouco isolado no seu mundo e você que organiza as feiras, você tem acesso a todos os galeristas. O que eu posso falar um pouco da minha experiência, eu acho que você não deve nem saber disso, Fernando, mas na primeira feira que a gente participou, que foi uma SP Foto, a gente levou uma maquininha de cartão, né?
E teve um galerista, que eu não vou falar o nome, mas era outro momento do mercado, que ele deu risada e falou assim, olha lá os moleques pagando no cartão. Porque naquele momento o mercado era super informal, entendeu? E eu falei assim, não, se a gente vai fazer, vamos fazer bem feito. Vamos fazer a coisa funcionar da forma que tem que ser, né? E hoje em dia, né, que são, pô, quantos anos depois? 18, não, 17 anos depois, o mercado é super profissionalizado. Assim, o que a Fernanda comentou, inclusive, de galerias, assim, tinha o Eixo Rio-São Paulo, a gente vê galerias legais em Salvador, galerias legais no Espírito Santo, que começaram a desenvolver o mercado de suas próprias cidades e estados, mas que hoje, inclusive, fazem parcerias com as galerias locais, né? Então, está todo mundo muito conectado. Então, a principal coisa que, assim, que eu detectei nesses anos foi a profissionalização mesmo. A ABACT, concordo também, eu fui muito à reunião da ABACT na minha vida. No começo era uma coisa que até as galerias, assim, a coisa não andava muito, era mais devagar, as pessoas tinham dúvida daquela comunidade, se a gente ia conseguir fazer alguma coisa, mas esse ano, por exemplo, a gente tem o primeiro relatório da ABACT, né? Então a gente consegue ver o nosso mercado em números. Então acho que é um momento muito legal, assim, para a gente falar sobre esse assunto e reconhecer, né? Não só o crescimento das vendas, né? Do mercado de arte, mas também da profissionalização. É. E eu ainda acrescentaria que em 2005, quando eu, né, concebi a SP Arte, eu já achava que naquele momento o mercado brasileiro se distinguia, inclusive até mesmo dos outros mercados aqui na América Latina. O mercado Sim, brasileiro, e aí em especial o mercado na cidade de São Paulo, né, no estado de São Paulo, sim. tinha já um conjunto de galerias muito profissionalizado. Tá? Atuando continuamente, com acordos com seus. Pode não ser que naquela época houvesse uma coisa de contrato escrito, mas com acordos permanentes e de muito tempo com seus artistas, de representação de seus artistas, um comprometimento, uma clara noção das galerias de que há um compromisso delas de publicar os trabalhos do artista, organizar exposições para esse artista, participar de exposições no exterior e feiras no exterior. Então, lá em 2005, a gente já tinha um conjunto de 6, 7 galerias que participavam anualmente de algumas feiras internacionais já muito importantes, como a Arco, como Basel, por exemplo, e até mesmo como Buenos Aires na Arte Bar. Artebara. Né? Aí, um conjunto de artistas de excelência, uma produção artística de muita qualidade, dos anos modernistas, ou seja, dos anos 20, eu diria de 100 anos para cá, nós temos uma produção de arte de alta qualidade. Nós temos agentes de alta qualidade, que são as galerias, e nós temos também outros agentes importantes, que são os museus. Temos, em especial na cidade de São Paulo, museus extremamente ativos, como na época era o MAM, a Pinacoteca, o MAC, o MASP, né, que continuam. Hoje em dia nós temos outros museus, como o IMS, né, Itaú Cultural. E tínhamos também a Bienal de São Paulo, né? Tem que falar. Então, a São Paulo tinha uma Bienal, o Brasil e São Paulo tinha uma Bienal de São Paulo já com 30 e tantas edições. Então, a gente tinha um histórico de uma excelência, né, um circuito aqui artístico profissional. E tinha também imprensa, não vamos deixar de falar que tinha uma imprensa especializada em arte. E, ao mesmo tempo, uma comunidade ainda menor do que hoje, mas de colecionadores compromissados, né? Vamos lembrar que Chateaubriand, né? Gilberto e outros colecionadores, Ladi, Orandi, que eu conheci na época, que eram comprometidos com a aquisição e o fomento das galerias aqui locais, e um potencial, e eu via naquela época, 20 anos atrás, pessoas da minha idade, né, que queriam conhecer mais, comprar arte contemporânea, mas não tinham um lugar. Então, tinha um potencial de um novo comprador muito grande. Tínhamos arte de boa qualidade, agentes de profissionais e gente para comprar. Então, você tem aí uma condição muito boa, né? 3 fatores que eu acho que resultariam, com certeza, numa boa feira de arte. Daí surge a ideia de se fazer aqui em São Paulo uma feira de arte moderna e contemporânea nos moldes das grandes feiras internacionais e que daria certo. E aí, claro, você torce para dar certo, não sabe se vai dar, mas hoje, olhando para trás, 21 anos, que é mais fácil olhar para trás para o retrovisor, deu certo, né? Cada ano com as suas dificuldades, mas foi dando certo a cada ano.
Isso Legal. é muito bacana. Temos um mercado muito bom aqui no Brasil, muito forte também, com um potencial de crescimento enorme. É claro, um potencial também de políticas públicas acertadas terem um impacto ainda maior. E olha que a gente nem tem boas políticas públicas culturais. Imagina se tivéssemos, como estaríamos, né? O céu é o limite, né? Uhum. E assim, é um país muito grande, além de tudo, e eu acho que eu faço muita feira, né, fora, com os meus clientes, e há muito tempo, então eu vejo como o Brasil também é pouco contaminado, então ainda é um terreno muito fértil, assim, para se descobrir novos artistas, para se redescobrir a história, né? Tem só uma coisa que eu queria acrescentar aqui, Fernanda, como você disse, a minha profissão é uma profissão nova, né? Até quando eu comecei a fazer isso, eu não sabia muito bem o nome, né? Usam o termo Art Advisor, eu acabo falando muito mais consultor de arte. Ô, Fábio, mas para você entender, quando eu comecei a fazer feira no meu tempo de galerista, existiam poucas feiras, né? E daí a SP Art era e continua sendo o carro-chefe aí, das feiras, a principal. E daí eu comecei a fazer feiras na América Latina, e vi uma outra coisa, assim, como os países latinos, eles se comunicam e eles se convivem. E eu falava, não vejo isso no Brasil. Ao mesmo tempo, o Brasil é gigantesco, entendeu? Então, você vê na SP Art gente vindo desses outros estados para aprender, para comprar, para consumir. Por que eu falei isso? Basicamente, a parte, quando as feiras começam a se expandir, naquele momento eu lembro que todas as galerias queriam estar no mundo inteiro. Né? Você lembra, Fernanda? As pessoas queriam fazer feira no Chile, na Colômbia, e, queriam ir para os Estados Unidos, Europa, e quando você vê os México. custos daquilo lá, México, são enormes, né? E junto com isso veio a internet, que onde a gente, querendo ou não, você abre seu celular e você tem acesso às obras do mundo inteiro. E você que está começando a se interessar por arte, a pessoa fala assim, por onde eu começo? Por onde? Porque antigamente, você era amigo da galerista que era de repente sua vizinha ou era amiga de um amigo. Hoje em dia você tem acesso a todas as galerias. E como, né, fazer um investimento certo para quem tá começando? Como começar nesse mundo, né? Foi aí que veio um pouco a ideia de eu trabalhar com isso. E assim, a história do advisor ele tem que ser uma figura imparcial, né? Então eu fico feliz assim de ter tido a experiência como galerista e poder hoje contribuir também com o nosso ecossistema e trazendo tipo uma outra visão, né, Fernanda? Que não é mais a visão do galerista, mas alguém que tem acesso a todas as galerias para auxiliar essas pessoas. É. É, E a produção artística ela é muito vasta. Tem uhum, artista, bom, é claro, se você olhar para o passado, ela está fechada, está mais ou menos planificada ou mapeada, tirando, é claro, Dividido em caixinhas, talento. né? Tá fechada, mais ou menos, ela tem uma boa parte fechada, mas é claro que sempre tem vários artistas que caíram para fora desse fechamento, mas que eram não, o Chico da Silva. Chico da Silva, que Pronto. gente, todo mundo tinha, mas ficou para e agora se redescobre, se revisita a produção que ele tinha e passa a ser o seguinte, essa produção é extremamente contemporânea, né? O que ele Sim. fazia no momento em que ele fazia não foi apreciado como tal, mas hoje é uma produção contemporânea. Então, essa olhar, voltar para o passado e resgatar pessoas que ficaram perdidas é muito importante, mas está fechado. Mas para artistas contemporâneos, o mundo é enorme, é muito vasto. Você tem artistas jovens começando todos os dias. Então, você também contar com a ajuda e o olhar de um consultor, como o Felipe, né, te ajuda a mapear, a continuar mapeando, né? Porque demanda tempo, né? Colecionar Uhum. demanda tempo, pesquisa, um pouco de rodinha nos pés para você visitar tantas feiras. Então, essa profissão, o consultor, te ajuda muito nesse mapeamento mais amplo também. Além da contratação de um art advisor, que é super relevante, o que vocês recomendariam para quem está querendo começar a colecionar, para quem vai na SP Art semana que vem? Vocês falaram como a internet, tanto na questão de comercialização como educação, ela colaborou para dar mais acesso às pessoas em relação ao mundo das artes. Mas o que vocês recomendariam? Viagens, visitas, como formar esse olhar atento para as artes, que, como você falou, Fernanda, as políticas públicas brasileiras geralmente não colaboram para essa formação.
Eu posso começar, Fernanda? Pode, eu ia falar para você começar. Ah, que legal. Eu acho que assim, bom, o primeiro passo é ir na SP Arte, que é a semana que vem. E aí eu posso falar, não porque a Fernanda é minha amiga, mas porque eu realmente sou admirador. Eu que já fiz muita feira também na América Latina, e, assim, não tem feira tão organizada e tão bacana quanto a SP Arte, gente. Então, começar pelo melhor que a gente tem aqui no nosso quintal, né? Segundo, conversar com amigos, conversar com galeristas e se entendendo um pouquinho o que é o mundo assim comercial, digamos, qual que é o papel qual que é o papel do galerista, mas também o papel dos museus, que muita gente não entende isso, né? Tipo a importância das instituições. Então, não é só sobre a compra em si, mas é entender um pouquinho a pesquisa dos que é um curador, qual é a importância do museu, por que eles fazem aqueles recortes para explicar um pouquinho a história da arte ou da história do nosso país. Então, acho que é rodar um pouquinho, circular e conversar com quem tem um pouco mais de experiência que você, né? Está entrando no mercado. É, é. Eu acho que não ter pressa é uma boa dica também, porque colecionar olha, é um hobby, é uma paixão. Então, é uma coisa Uhum. que você pode nutrir pela vida toda. Então, não há pressa de comprar, né? Então, olhar o máximo que você puder, eu acho que é um exercício muito gostoso e muito bom, né? Então, Uhum. visitar as galerias, visitar os museus, visitar feiras de arte no Brasil, no exterior, ir aos museus, né? Eu complementaria com compre livros, porque é bom você ter uma boa biblioteca que te ajuda, às vezes, na pesquisa de obras, né? De quais obras passaram por quais exposições, a produção, né? Na medida que a sua coleção vai avançando, é uma ferramenta de consulta muito importante. Aí, você pode ir na SP Arte. Para ir na SP Arte, você pode baixar o aplicativo da SP Arte. A Que SP Arte tem legal. um aplicativo, tem roteiros de visitação, tem roteiros de audioguia que você pode escutar. A gente manda newsletters todas as semanas para a nossa base de pessoas que se interessam por arte, falando de exposições, falando de artistas. Outro dia fizemos o perfil do Lucas Arruda, que é um artista jovem brasileiro que absoluto de um sucesso retumbante, e que vai expor, abre daqui a 2 semanas no Museu d'Orsay, em Paris. Usa o mapa da feira, mapeia assim, as galerias para visitar a feira que você perguntou, né? Respondendo a sua pergunta. Então, tem o mapa da feira, aí você marca onde você quer ir, né? Se planeja um pouquinho para ir na feira, visita com calma. Se não der para fazer em um dia, volta no dia seguinte, vai com salto baixo. é, Escolha algumas galerias que você goste, passe a frequentá-las com mais habitualidade, né? Então, vá nas exposições, estabeleça relações de confiança com pessoas que você, enfim, se identifica, né? Claro que você tem é, que tem o que você gosta mais e vai ampliando aos poucos, né? Você falou, né, Felipe, que a gente lá no passado ia só em algumas galerias, não conversava muito. Às vezes você ficava a vida toda indo só em uma ou duas galerias. Então a feira Sim. acaba colocando no mesmo lugar cento e tantas galerias. Então você, ao mesmo tempo, pode olhar cento e poucos olhares diferentes, visões diferentes, né, de donos de galerias que, por consequência, têm escolhas pessoais de artistas, de temáticas e de movimentos que eles gostam. Então, você vai mais ou menos encontrando algumas galerias ao longo do caminho com as quais você tem uma afinidade com o programa da galeria, né? Perfeito. E com certeza você vai fazer amigos. Então, daqui a pouco você vai estar viajando para feiras pelo mundo todo com grupos de amigos de museu. Você fazer parte de um museu, como tantos programas, como Patronos do MASP, Patronos da Pinacoteca. Esses museus organizam viagens de imersão para fora do país, aqui para o país. As pessoas vão a Inhotim, vão até Pernambuco, na usina, em outras coleções, né? E acho que isso é um exercício super legal, porque é basicamente uma coisa de coletivo, né, Fê? A gente Perfeito. coleciona com os amigos e quer Super. mostrar para os amigos, né? Realmente, assim, existe uma comunidade das artes, né? Como é um hobby, um prazer, a gente realmente gosta de se encontrar e conversar. Faço que é muito comum, pelo menos para mim, Fernanda, às vezes a gente está comentando assim, porque esse artista está em alta, aquele outro. E não é porque a obra é daquele artista que aquela obra é boa.
entendeu? Isso acontece também muito no mercado secundário. E tem gente que está entrando no mercado e fala, pô, eu comprei o Picasso. E quando você vai ver, é um papel dobrado, amassado do Picasso, entendeu? Você fala, ah, meu Deus do céu. Então, assim, a calma que você sugeriu é a calma que eu também recomendo para todos os meus clientes. Então, assim, eu trabalho com contratos anuais, eu falo, gente, isso aqui é o mínimo, porque, assim, tem que ter um educativo, a gente tem que circular um pouquinho para vocês entenderem, tipo, o valor de cada mídia, qual que é a principal mídia daquele artista para a gente fazer o investimento certo, entendeu? Boa Então, dica. esse foi um ponto que passou na minha cabeça. E o segundo, eu esqueci agora, mas pode aparecer daqui a pouquinho. Não, vamos falando que vem, né? É, Você sabe que quando eu comecei a colecionar com meu marido, num dado momento, você é bombardeado com muitas opções, sim. muitas ofertas de artistas. Você conhece, e aí você diz, nossa, o que que eu gosto mais? E o que que cabe no bolso, né? Tem uma coisa Sim. prática, né? Assim, sabe? Aí a gente começou assim, o que a gente tem, vamos pensar aqui, a gente tem 100 mil. Será que é melhor a gente comprar 10 obras de 10 mil, duas de Uhum. 50, 10 obras de 10 mil, assim, meio jovens Sim. e tal, médias, mas que está barato, duas de 50, ou de repente a gente vai aqui para uma de 100 e compra sabe, a melhor obra desse cara, né? A melhor obra desse artista, ou uma obra maior, em vez de uma obra pequenininha, vai para uma maior e tal. Então, a gente, num dado momento, começamos a fazer essas escolhas. Você, claro que vai fazer escolhas. E nessa hora, eu acho que pesa aí essa sabedoria que você está falando, vamos, esse Uhum. aprendizado, sabe? Entre comprar uma coisinha pequenininha, comprar uma obra melhor, uma obra maior, uma obra de uma fase melhor daquele artista, uma obra do suporte onde ele é melhor, né? Ah, Uhum. sei lá, vou pintar uma pintura desse artista ou um papel, ou uma colagem. Não, Sim. ele é excelente na pintura, né? Os Uhum. museus têm pintura desse artista. Então, vamos focar no que ele é melhor, né? No que ele fez de melhor. Eu acho que isso é um conselho sábio, né? Numa coleção. Uhum. Vamos comprar de tudo ou talvez tentar fazer um recorte da coleção. Eu acho que no início todo mundo compra de tudo, porque ninguém Perfeito. nasce sabendo e você gosta de tudo e tal. Ao longo do processo, você vai talvez encontrando o que você gosta mais. E talvez também ao longo desse processo, talvez você tenha que tomar uma decisão do tipo assim, peraí, deixa eu fazer um recorte, porque enquanto um recorte, essa coleção tem um valor maior. Ela tem um valor enquanto coleção, ela tem um valor eventualmente também financeiro, né? Eu vou fazer só artistas, eu posso ter só artistas mulheres, eu tenho um recorte das melhores artistas mulheres do século XXI, da década de 60, né? Eu tenho só paisagens, eu vou focar então em multimídias e artistas emergentes, então não importa o suporte, mas são artistas emergentes. Então é muito interessante, você vai também fazendo suas escolhas. Deixa eu pegar esse gancho, Fernanda. Eu assisti uma entrevista antiga sua, numa conferência da The Economist, talvez, que você citava uma frase do Raul Forbes. Para quem não conhece, foi um grande colecionador, a quem pertenceu durante um tempo o Abapuru de Tarsila do Amaral. E ele tem uma frase que eu nunca comprei arte como investimento, mas foi o melhor investimento que eu já fiz. E aí, Eu adoro. essa frase é incrível. E eu, como gestor de investimentos, né, não consigo deixar de perguntar: existe uma forma, e aí eu acho que você entrou um pouco, de diversificar esse portfólio de obras para se tornar um investimento mais seguro, de mais preservação de valor, enfim, é algo que a gente aqui se atenta bastante. Existe essa possibilidade na hora de construir uma coleção? Ah, nossa, essa é a pergunta de US$ 1 milhão, viu? Porque uma parte da diversão, e acho que as pessoas colecionam realmente por paixão e por diversão, é você correr os riscos, né? E é uma trajetória que não tem uma bola de cristal, você não sabe exatamente o que que vai hit the pot, né? É, Uhum. existe também um ditado, não sei qual é o valor, mas assim, que de tudo que você compra, 10% vai pagar todo o resto, entendeu? Os outros 90% talvez não vão valer tudo, mas 10% vai valorizar. Esse é um número mágico. Eu já ouvi dizer até que é menos, sabe? Que é tipo 1% Nossa. vai valorizar. Mas é que Uma obra vai pagar a conta de todas, vai né? pagar a conta de tudo. Mas it's a lot of fun, né? Então, Uhum. assim.
não paga o fun, não paga as feiras e as festas e as pessoas interessantíssimas que você conhece, os amigos que você faz ao longo desse tempo todo colecionando, as afinidades que você encontra. Mas, de fato, aí eu acho que o Fê pode até falar Uhum. melhor o que você, quando fala com seus clientes, sugere para eles, né, nessa diversificação. Eu fui meio no erro e acerto, porque a gente olhando para trás, a gente foi colecionando. Mas se eu pudesse voltar atrás, talvez a gente tivesse algumas regras já desde o início, entendeu? Para a Uhum. gente não se atrapalhar. O que você É. fala hoje para alguém que Olha, começa? eu acho muito interessante quando uma pessoa já começa uma coleção com essa maturidade. Infelizmente, não foi meu caso. Eu comecei comprando assim por amor e os artistas da galeria, e depois eu me empolgava nas feiras de arte. Isso é até interessante também, Fábio, que a gente que trabalha nesse meio, a gente compra, a gente colabora com os outros galeristas e a gente se diverte, né, com esse processo. Mas eu acho muito interessante que hoje em dia tem pessoas que já começam com um foco. Então, assim, eu vou colecionar só pintores contemporâneos, de médio formato e pequeno formato. Eu tenho um cliente que tem exatamente esse foco. Ou só artistas mulheres. A Ju, né, que trabalhava lá no BASF também, ela tinha uma coleção totalmente focada à produção feminina. Então, eu acho muito, muito legal quando isso acontece. Mas são poucas as pessoas que têm essa É, organização também, sabem é, exatamente. é. Eu acabei de gravar um vídeo lá na coleção do Roger Wright, né, que ele foca muito lá nos anos 60 e 70. Um toque. Impecável. Ele já veio com a cabeça treinada muito por uma educação saído da Inglaterra, onde existem grandes museus, o cara também ele era esperto, ele já chegou com foco. Mas, em geral, em termos de investimento e diversificação, a primeira coisa que eu falo assim, gente, isso daqui é um trabalho de longo prazo. Segundo, que a gente tem que se divertir no processo. E o terceiro, que assim, você vai diversificar, bom, vamos correr menos risco possível. Então, assim, você vai trabalhar com galerias, artistas que são representados por galerias mais sérias. A gente que vê arte o dia inteiro também, quando a gente pega um artista jovem que é muito diferente, aquilo grita ao mesmo tempo. Então, mesmo um cara que às vezes não tem o currículo ainda, mas tem uma produção excepcional, muito especial. Então, esse é um tipo de artista que eu vou indicar para aquela pessoa que quer investir no artista jovem sem currículo. Trabalho especial e único. Outra coisa, existem algumas oportunidades, como a gente sabe, teve a Bienal ano passado, curada pelo Adriano Pedrosa, então tem todos aqueles artistas que foram deixados de escanteio um pouco pela história da humanidade. Então, quando você fala da produção feminina, quando você fala dos LGBTQIA+, Os existe artistas oportunidade, negros eram os principalmente, artistas absolutamente negros. invisíveis, né? Exatamente. Então, essa é outra forma. Pô, vamos abrir um pouquinho a cabeça e ver esses artistas maravilhosos que até então não tinha espaço no mercado. Então, eu acho que as formas de diversificar são um pouquinho essas, entendeu? Ver o que ainda não foi tão explorado, porque no fim das contas, esses grandes nomes a gente já conhece quase todos. Sim. Não todos, né, Fernanda? Mas Não é, todos. Mas essa regra de ouro que você disse no uhum, início, que uhum. trabalhe com boas galerias. Então, isso eu acho que Sim. é uma regra de ouro, acho que é básica, né? Procure trabalhar com boas galerias e se assegurar que você está lidando com pessoas que têm reputação, né? Que Uhum, têm respeitabilidade, que trabalham nesse mercado, principalmente se você for comprar obras antigas. Evidentemente, essas pessoas conviveram com esses artistas, sabem identificar os trabalhos, inclusive os trabalhos falsificados, então é muito uhum. importante, né? A experiência desses profissionais que estão há 50, 60 anos lidando com arte é muito importante. Então, acho que com certeza. Vá a feiras boas também, fica a dica também. Compre em galerias boas, em feiras boas. Você vai também se assegurando que há um processo de filtro, né? Há um procedimento de filtragem de qualidade. Ah, eu acho que isso é fundamental. Não compre gato, E, não existe free lunch. Então, não existe uma obra do Picasso baratinha, entendeu? Tá todo mundo pagando 100, mas você é o mais esperto de todos e vai comprar uma obra do Picasso por 10. É falsa. 90% de chance assim de que você está comprando um gato por leve, porque não existe isso, né? uhum, E quando o artista, eu acho também que evitar o impulso exagerado quando você não conhece muito ainda. Isso pode, de fato, te levar a comprar coisas que você depois rapidamente fala assim: nossa, por que eu comprei isso? Eu não sei nem se eu gosto. Então,
Por isso que eu falo que a calma, a obra sempre vai estar aí, né? Ela vai passar de novo, e você vai saber identificar com o tempo uma boa obra quando ela passa na tua frente. Agora, brincando aqui com alguns ensinamentos, o mesmo Forbes, que a gente conviveu muito, e ele era uma pessoa de fato muito engraçada, ele falava: a obra-prima, Fernanda, não passa duas vezes. Aí a gente ficava desesperado, porque a gente falava, Raul, a gente queria comprar essa obra e tal, ela é um pouco cara, mas quantas vezes eu falei para vocês, obra-prima não tem preço, ela é o preço que te pedirem, porque ela não vai passar duas vezes. Aí ele complementava assim, se ela passar de novo, num país como o Brasil, ela demora para passar, porque pode ser que a pessoa fique 20, 30 anos com aquela obra e só vá voltar ao mercado num processo até de separação ou de herança. Inventário. Então, ela demora para voltar. Então, ele falou, ela vai voltar por um custo muito maior. Tem a sua verdade nisso que ele falava, tá? Então, ela Uhum. vai voltar e talvez por um custo maior quando você deixa passar uma obra-prima debaixo do seu nariz. Então, isso... Ô, Fernanda, eu gostaria só de acrescentar uma história que eu acho que você vai lembrar. Assim, logo que a gente abriu a Lume era uma galeria voltada à fotografia. Então, a gente conhecia do assunto e gostava de aprender sobre o assunto. E eu acho que outra dica assim, fundamental é conhecer um pouco da nossa história, no fim das coisas, porque às vezes a gente tem umas joias na mão e a gente não dá o devido valor. Assim. Então, nesse campo aí da fotografia, eu me lembro muito a história do Fotocine Clube Bandeirantes, que no Brasil pouca gente conhecia assim a importância do que foi produzido lá. E daí em uma SP Foto tava, eu esqueci o nome da compradora, que era do MoMA, você lembra A disso? Sarah Que foi lá Meister. a Sara e Sarah que Meister. e que acabaram vendendo assim algumas obras-primas. Então foi para fora por falta de conhecimento nosso também, sabe? Então acho que essa é outra dica assim, se puder fazer um curso de arte, tem vários cursos online legais, assim, para entender um pouco, remontar a história do Brasil e um pouco da produção de arte para ver onde tem oportunidade, né? Porque ainda Isso é tem muita interessante. oportunidade. Quando você, muito boa essa dica também, porque É, quando você conhece a história brasileira, você intuitivamente fala, gente, isso aqui que estavam fazendo é muito importante, é muito relevante. Então você exato. pode se encantar com o tema e comprar. Isso pode ser uma doação no futuro para uma instituição. E aí eu acho que é muito legal falar com até investidores, porque eu acho que isso é interessante de pensar e acho que faz parte da nossa posição e o nosso papel. É você, enquanto colecionador, pensar qual é o legado que você quer deixar. Então, às Uhum. vezes, uma coleção muito bem montada, de um determinado período, pode ser o Fotocine Clube, né, que o Fê falou, ela pode ser um documento histórico para o museu, ela pode ser uma coleção, uma doação para o museu da coleção Fernanda Feitosa e Heitor Martins. Isso é um legado que você deixa para a sociedade, para os seus filhos, é um legado seu. Então, acho muito bacana quando as pessoas, quando estão pensando em coleção, também pensarem nisso. Que tipo de coleção eu quero fazer? Qual é a missão da minha coleção? Que legado eu quero deixar? Se eu quero, claro, né? Eu quero deixar um legado? Ok, quero. E qual é esse legado? Né? Eu preciso cuidar dessa coleção. Fica aqui também uma outra conversa, que aí é, né, numa outra fase de colecionismo, eu tenho que cuidar dessa coleção, eu tenho que catalogar essa coleção, eu tenho que fotografá-la, eu tenho que manter, porque volta e meia dá um funguinho na obra, então você tem que cuidar, cuidar da luz. Eu estou aqui num escritório cheio de vidro, você tem que pôr a obra longe do vidro, com o vidro com isso filme, com uma cortina que fecha também. Claro, você não vai vender no escuro, não, mas você vai se proteger ou zelar para que essa obra não esteja na janela. Né? Onde bate sol, nós somos treasure keepers, né? Treasury keepers. Uhum. Você está guardando um tesouro em casa. Então tem que pensar em seguro, né? Assegurar a coleção para que você tenha enfim, tem a proteção, amanhã tem uma goteira, amanhã você tem um transporte para fazer para sua casa de campo e acontece a obra cai, a obra rasga, então é muito importante você ter seguro. Então tem essas coisas que você precisa pensar se você quer emprestar a coleção, e aí você vai criando um pedigree, vou pôr entre aspas, né?
fazendo um track record da sua coleção, desculpa eu falar coisas em inglês, perdão, mas criando uma procedência e um caminho por onde ela foi passando, porque isso vai agregando valor à sua obra. Você falou como é que eu faço uma obra para ela valorizar? Eu acho que você pode também pensar em estratégias, né, que podem contribuir para a valorização da sua coleção como um todo, né? Super. Ô, Bacana. Fernanda, eu também pensei em outra coisa, Fábio, rapidinho, que eu gostaria de acrescentar. Eu, assim, atendo a clientes que estão começando a colecionar, atendo colecionadores já estabelecidos, onde eu faço a parte de catalogação, às vezes empréstimo de obra para alguns museus, mas eu atendo também empresas, né? E eu fiquei muito impressionado porque, às vezes, tem algumas empresas que já têm coleções, mas quando você vai ver os colaboradores, eles nem sabem o que é aquilo lá. Então, eu já vi assim, algumas obras assim riscadas com cadeira, obras assim que tem uma escultura no meio de assim de uma mesa linda, mas cheia de papel e caneta. Então, assim, eu reparei que assim a educação ela é primordial assim para quem convive com a arte. Como a Fernanda falou, o cuidado, né? Cada obra que você tem um cuidado especial. E tem obras assim que se não cuidar bem vai dar fungo, vai perder a cor, vai e tem outras obras que requerem uma manutenção ainda mais complexa, sabe? É, Mas, é, assim, junto com o prazer de conviver, você tem que saber que você tem que cuidar daquilo como uma joia mesmo, né? é. E a educação acho que é super necessária. Isso, assim, quando eu converso com minha equipe, eu falo assim, a gente tem que educar o tempo todo, sabe? Então, enfim, eu só queria te falar dessa experiência que eu vivi com algumas dessas empresas, sabe? Tem que educar essas pessoas que convivem com esses Eu trabalhos. adorei. Você sabe que eu Uhum, já tive a oportunidade de conhecer algumas pessoas, alguns donos de empresas no exterior, uhum, que inclusive usam suas coleções para transmitir mensagens e valores para a empresa, para os funcionários da sim. empresa. Então, ele Uhum, coleciona obras que transmitam valores que coincidem com os pilares da empresa. Então, inovação, diversidade, às vezes são superação. Então, ele compra artistas cuja temática abordada pelo trabalho vá poder transmitir para os funcionários uma mensagem de positividade, de superação, de trabalho, de equipe, né, de uhum. comunidade. Então, é muito legal. Uma coleção corporativa pode servir para esse propósito. Aproveitando, o consumo brasileiro, a semana que vem a gente tem a SP Art, as pessoas, muitas vão comprar pela primeira vez as suas obras. Vocês viajam muito, participam de muitas feiras lá fora também, como a Fernanda falou, conhecem colecionadores no Brasil e lá fora. Tem algo no consumo de arte no Brasil que chama a atenção de vocês? Alguma particularidade? O colecionador aqui, o investidor aqui, prefere comprar obras no secundário ou no mercado primário, obras contemporâneas ou obras de alguma fase específica? Existe algum comportamento mais marcante do consumidor brasileiro? Quer responder isso, É, Fê? eu quero, e daí você, por favor, complemente, tá? Eu acho que existem algumas tendências, existem algumas modas, sim, e assim, hoje em dia, por exemplo, é um momento que o mercado secundário está super em alta. Tem muita gente que prefere play safe, né? Então, pô, vamos comprar os artistas que já são estabelecidos e tudo mais. Outra coisa que a gente tem que lembrar que o Brasil ele se consome, né? A gente de novo tem uma produção enorme e existe muita é um mercado que está crescendo e existe muita oportunidade aqui. Então, se você pensar, putz, vou fazer meu investimento aqui no Brasil ou fora, as pessoas acabam pensando no Brasil, até porque os custos de fora são muito mais altos, são para colecionadores que já estão aí no mercado faz tempo. Quando chega um cliente meu e fala, putz, Felipe, quero trazer um desses grandes nomes de fora, você paga o dobro também, sabe, para os impostos de importação e tudo mais. Então, eu acho que aproveitar um pouquinho, quer dizer, falando de novo de tendência, um pouco daquilo que a gente tinha falado. As tendências são, putz, ter o caminho dos artistas mais seguros, que às vezes ainda não chegaram no topo do preço lá, mas também esses artistas que a gente tinha comentado antes, que são as mulheres, que são os artistas pretos, que são os povos originários, que existe tipo muita oportunidade aí ainda, né? Bom, essa é a minha visão.
Eu acho que o interessante, eu acho que o brasileiro tem um comportamento, na verdade, eu acho parecido com o comportamento que tem os grandes colecionadores no exterior. Eles são procuram se informar, então são colecionadores, vou chamar de investidor informado, um investidor sofisticado. Ele é um comprador sofisticado, né? Ele é um comprador mais jovem do que no exterior. Eu acho que aqui a gente começa mais jovem, a gente tem um hábito de ter uma vida profissional aos 20 e poucos anos, a gente já está trabalhando, aos 18 já estamos estagiando, aos 20 e poucos já temos trabalho, e às vezes aos 30 a gente já é até um gerente ou diretor. Então, eu acho que os colecionadores começam mais jovens, são bastante plurais, compram o gosto brasileiro, vou chamar de o gosto, né? Ele é tanto artistas mulheres como artistas homens, há mais ou menos um equilíbrio, né? Um pouquinho mais para homem, Uhum, mas não é assim 70% homem, 30% mulher, é quase 50 e poucos por 58 homem, 42 mulher, é próximo uhum, ali. Distribuem entre mortos e vivos, com uma tendência maior a vivos, principalmente porque os colecionadores estão rejuvenescendo, então tem uma geração nova vindo, eles estão comprando mais jovens, então há uma compra maior, né? Há uma tendência maior de compra de artistas jovens, porque os colecionadores hoje em dia são também jovens, né? uhum, Estão abrindo também seus olhos, assim como no exterior, estão abrindo recentemente para coleções de arte, para comprar artistas negros, artistas indígenas, artistas populares. Então, há um interesse, né, por essas obras. Então, o comportamento é muito parecido, e tanto é parecido que nessas pesquisas, você citou uhum, a pesquisa da Art Basel, que é feita pelo UBS, pelo Art Economic Forum. Eles passaram a trazer como foco da pesquisa o comportamento de os colecionadores americanos, os colecionadores europeus, os colecionadores chineses, né, e o colecionador brasileiro. Mesmo ele comprando 1%, o mercado brasileiro representando menos de 1% do volume de negócios mundiais, o comportamento do colecionador brasileiro mereceu um capítulo, tem merecido nos últimos 3 anos, um capítulo de avaliação de qual é esse comportamento. Inclusive, veio nessa resultado dessa pesquisa que o brasileiro retém o trabalho que ele compra por mais de 15 anos. uhum. Então, ele não compra e vende, compra e vende, compra e vende. Ele compra e fica com esse trabalho mais de 15 anos. Por isso que eu falei que vai demorar para voltar, porque ele fica em casa e só vai voltar se por um acaso os filhos não quiserem, essa pessoa quiser mudar, quiser, enfim, com o tempo vai mudando a vida, quiser se desfazer, mas geralmente demora muito para ele se desfazer do trabalho. Então, o Ô, trabalho Fernanda, demora muito para voltar. Quando ele volta para o mercado. Como a gente tem instituições culturais com carência de recursos, é claro, com menos dinheiro, esses trabalhos não vão para museu, então ele volta para o mercado. Então, ele volta daqui a 20 anos, volta daqui a 30, ele não vai para o museu. Quando ele vai para o museu, ele fica ali esterilizado, né? Ele fica. Enfim, ele foi para o museu, ele não vai sair de lá mais, né? uhum. Então, vai É, diminuindo o acervo de obras que você pode comprar ao longo dos sim. anos, dos décadas, né? Ô, Fernanda, isso é só minha análise, assim, mas quando a gente se compara, de repente, a Europa, os Estados Unidos, também é muito diferente, né? Porque, imagina, a Europa é um continente inteiro, né? E um continente que é muito rico, e os Estados Unidos também. Aquele país que você vai para... o mercado está focado mais lá em Nova York, mas aí tem Los Angeles. Quando você vê em todos os estados, assim, existe um mercado, né? Tipo, de arte. Enquanto no Brasil ainda é menor, e a história de você revender um trabalho é muito mais complexa do que na Europa ou nos Estados Unidos, onde o mercado já é mais estabelecido também, Ele é né? maior também, É né? bem maior, Bem exatamente. E maior. tá o mundo inteiro, assim, só por ser Europa, sei lá, vamos os asiáticos comprar na Europa, vão os americanos, os sul-americanos, porque é um lugar que passa também essa segurança e que você vai ter acesso a tudo. Então a coisa gira mais lá, né? Gira mais. É. Mas, e aí eu só queria aproveitar uma brecha, porque tanto eu quanto a Fernanda, a gente colabora lá com o MASP, gente, e essa história de, como ela disse, a maior parte dos museus do Brasil não tem tanto dinheiro, assim, é muito legal para quem quer aprender mais de arte,
também entrar nesses grupos, como a Fernanda tinha comentado, porque é uma forma também de apoiar, fazer com que esses museus possam reter essas obras, né, e que elas não voltem automaticamente para o mercado. Sem Então, eu dúvida. convido, assim, todos os clientes que eu atendo, independente da idade, falo, vai ajudar o museu, sim, é importante. E às vezes eu falo, esse museu já está com muito dinheiro, vai para aquele outro. Acho que Compra a tudo a mesa na CPART tem que apoiar. festa. Vamos na É, Exatamente. festa de celebração de aniversário do museu. Vamos comprar Uhum. edição de múltiplos dos museus que são comemorativas, justamente para ajudar no funding do museu. Então é super importante. E aí, fora que os grupos são legais, né? A gente é muito a- legal. aproveitando, no calendário 2025-26, o que que vocês não deixariam de fazer? Que exposição vocês não vão perder? Que Bienal? O que que esse investidor de arte novato ou consolidado ele deveria não deveria perder em 26, 20, perdão, em 25 e 26? Bom, vou começar aqui. Não pode perder a SP Arte, que é logo na semana que vem, então aproveita, já começa a sua coleção, já começa a sua imersão no mercado de arte, e é o evento que começa o ano, né? O mercado de arte, o ciclo, né? Do ano começa com a SP Arte em abril. Não perca a reabertura do museu, né? Do MASP, as comemorações da Pinacoteca de 120 anos, nas exposições que vão estar muito boas esse ano. Não deixe de visitar o Rotas Brasileiras, que é a nossa feira do segundo semestre em agosto. Logo em seguida vem a Bienal de São Paulo. Então, acho que não pode perder esses grandes eventos no país. E a programação dos museus, e, obviamente, que para quem mora em São Paulo, a programação das galerias paulistas aqui, que é de altíssima qualidade, e quem está no Rio ou Minas, a programação das galerias ou outro estado, de suas galerias estaduais, porque é muito importante dar o apoio a elas nos mercados, ainda que menores do que São Paulo, mas o apoio local é fundamental. E eu acrescentaria algumas feiras, aí cada um tem a sua preferência, né? Eu acho que se Uhum. puder viajar, esse ano não tem Bienal de Veneza, é no ano que vem, mas eu poria no ano que vem a Bienal de Veneza, mas as outras feiras, né? Muito importantes. Então, a gente tem em maio a Frieze e Tefaf em Nova York, é um momento excelente para estar em Nova York, as grandes exposições nos museus, aproveita ver a exposição da Beatriz Milhazes no Guggenheim, né? Uhum. Eu acho que se puder ir em junho, a Basel é uma feira mais stiff, mais rígida e tal, numa cidade que você não tem muita coisa o que fazer, exceto ver obras de arte, né? E nadar no Rio. Mas você tem ali uma imersão forte com grandes museus e as maiores galerias do mundo, inclusive algumas brasileiras participando. E no segundo semestre, quem puder, acho que a Frieze em Londres é uma das mais gostosas também, e a Feira de Paris, a Basel Paris, Vaza Paris. né? Enfim, Eu as concordo. latino-americanas também, né? Que já passaram algumas, daria tempo de ir só na Buenos Aires, mas mais para É. a cidade, menos para. Mas Olha, eu concordo 100% com a Fernanda. Eu acho que tem feira para todos os gostos, em todos os lugares, e aposta nas melhores, sabe? Então, esses novos estudos que a Fernanda comentou são muito legais. Só tem um parênteses que pouca gente sabe, mas a Bienal de São Paulo é um acontecimento muito importante no mundo, né? Que é a segunda Bienal mais antiga que existe. Então, está em Veneza, depois a Bienal de São Paulo. E, às vezes, a Bienal é um pouco complexa, né, Fernanda? Até para a gente que trabalha com arte, se você não pesquisou um pouquinho, pode ser que você fique um pouco perdida, mas a Bienal é imperdível. E eu vi algumas outras exposições, né, que eu fiquei até ansioso para falar. Eu falei, eu vou parar em junho, porque tem muita exposição legal acontecendo mundo afora. Tem o Museu Rumex, lá do México, que esse ano vai fazer uma exposição linda do Gabriel Orozco, que é um artista bem importante. Tem a Beatriz Milhazes no Guggenheim, que a Fernanda já comentou, né? Vai ter na Fundação Louis Vuitton uma exposição do David Hockney, que é uma isso vai retrospectiva ser do Hockney, legal, hein? e a Fundação Louis Vuitton é o máximo, É o assim, para quem não máximo. conhece, fica lá em Neuilly, do lado de Paris. Todas as exposições que eu fui lá são de cair o queixo, Então, né? top. Outro cara que eu adoro, do Rousseau, sabe aquele que trabalha com os tecidos, que cria aquelas Que estruturas, legal, aquelas não caras. Vai sei. ter uma exposição dele importante no Tate, de Londres. Então, essa eu também fiquei com água na boca. Lígia Clark vai ter uma retrospectiva no National Gallery de Berlim. Então, aí uma Nossa, artista. Então, bom, aí eu parei em junho, gente, porque teriam parou em outras ó, dicas mais isso é para junho. frente. Então, tem agenda no ano todo para. Deixa você falou de Lígia Clark.
e o Brasil, ao longo do tempo, presenciou movimentos importantes, né? O concretismo dos anos 50, nos anos 20, o modernismo, que a Fernanda comentou. Vocês conseguem observar agora algum movimento que chame a atenção de vocês? Algo que esteja acontecendo e já seja possível identificar? Eu tenho dificuldade de responder isso, porque é engraçado que esses movimentos, eles, na verdade, eles são reconhecidos geralmente depois, né? Quando você olha para trás e fala, nossa, realmente lá existia um grupo de artistas um pouco com aquela ideia, e de repente, porque o grupo de artistas tem de um monte, mas que dá certo, você vai reconhecer um pouco depois, né, quando já passou algum tempo. É, mas, não, eu acho que não tem nenhum grupo assim que eu consiga identificar, um, dois, três e já. Tá Fernanda, muito tem alguém? natural, né? Eu também É, não consigo. Acho que está um movimento de resgate. Se tem uma coisa que talvez é comum em todo o mundo, é um resgate de pessoas que ficaram no passado não reconhecidas, né? sim, Não devidamente reconhecidas, talvez não devidamente incorporadas ao mercado naquele momento. Às é, vezes elas tiveram um reconhecimento da crítica ou da academia, mas não de mercado, por uma questão de mercado mesmo, de sociedade, sim, sabe? Quando a pessoa faz uma coisa que tá antes da próprio tempo, é de sim. altíssima qualidade, então acho que tem casos nesse. É. Mas Tem não tem outra coisa que. resgate de coisa ruim, viu? Também, isso é uma coisa É, interessante. O é, resgate ele só acontece de pessoas de qualidade, né? O é. resgate para ele se transformar, a não sei que seja uma coisa fabricada, mas um bom resgate é quando você de fato identifica artistas que não tiveram um reconhecimento por uma falha do mercado. Perfeito. Tem outra coisa que passou na minha cabeça, é porque assim a arte, ela simplesmente ela é um reflexo do que está acontecendo no mundo, né? Então os artistas estão aqui com a gente está trabalhando e eles estão lá criando e eles estão falando basicamente sobre sei lá, o que passa na cabeça deles, as pesquisas deles. Mas muitas das pesquisas atuais que eu vejo estão ligadas ao que é a tecnologia que a gente vê, a gente vive isso da tecnologia. Então os artistas estão lá vivendo aquilo, experimentando com aquilo, né? Tipo, as ferramentas dele hoje em dia, a tecnologia é de acesso a todo mundo, então eles criam em cima disso. Outro tema é preocupação, qual que é o meio ambiente? Então a gente vê artistas falando do meio ambiente, então muito provavelmente daqui a 20 anos a gente vai olhar para trás e vai detectar uns artistas que falam sobre tecnologia, que falam sobre meio ambiente, e que a gente vai ver que tinham grupos, né, naquele momento. E outra coisa que eu detecto, Fernando, não sei se você concorda, e é muito legal quando você sabe um pouco de história, história da arte, é que a gente vive um período de mega consumismo em geral, né, de roupas, então você vai lá na Shein, compra online, chega em 2 dias. Então, teve um movimento na Itália, que é o movimento de arte povera, né, que chama, que começa lá nos anos 60, e eles estavam meio que quase reagindo um pouco à pop art dos Estados Unidos, né? Eu vejo hoje muito artista contemporâneo bebendo daquela fonte, sabe, usando os materiais que esses artistas usavam naquele momento. Então, o que eu acho que é um reflexo também, né, assim, desse mega consumismo. Eles começam um pouco mais na raiz, falam assim, vamos trabalhar com os elementos que não são óbvios, que não são brilhantes, que não parecem embalar. Então, não sei, tô aqui divagando com vocês, tá? Mas é uma constante, né? Os movimentos artísticos, eles sempre surgem como um antagonismo a outros que os precedem ou que estão Sim. atuando também no mesmo momento, né? Então, esse slow Uhum. buying, né? O arte Uhum. povera, ele acaba surgindo como um contraponto, né? Uhum. Ao Exatamente. excesso de consumo, ao excesso de valorização de materiais excessivamente caros ou ricos, ou que têm um impacto muito grande no meio ambiente, né, que não tem consciência de sustentabilidade. Então, acho que tem a ver, tem muito a ver com isso. Ah. Dá para assim, você fechar os olhos, dá para sentir um cheirinho, sabe? Pensa daqui a 20 anos e olha assim para esses três grupos que eu pensei, eu acho que pode ser alguma coisa legal. É. Não, e é uma preocupação outros grupos, eu acrescentaria um quarto, que é essa coisa Ah, cósmica, né? De que é o papel, o papel do homem no mundo, né? E a conexão dele com os elementos vegetais, né? Então, é o homem enquanto pode ser humano, é ridículo, né? Então, mas assim, a relação dele com ah, os cósmica, com a terra, com o sol, com sim. o mar, com as estações, né? Com as colheitas, então, uma coisa mais O-
É o resgate, o homem com o todo, né? Com a Todo, é. natureza, com a terra, né? E com o espiritual Bem, também. A espiritualidade, isso, me veio. Perfeito. Com a espiritualidade, né? Nós, enquanto Uhum, seres espirituais mesmo. O isso. que você está fazendo aqui, né? Qual é o seu papel? Uhum. Fernanda, Felipe, o que esperar da SP Art na semana que vem? Tem algum spoiler, Fernanda? O que dá para contar para a gente? Só obra boa. Só tem coisa boa na SP Art, só tem designers. A gente tem 80 expositores de design, 100 expositores de arte. Evidentemente, eles trazem o melhor dos seus artistas. Artistas estrangeiros estarão presentes na feira. Algumas galerias estão trazendo Francis Alice, Orozco, né, a Yayoi Kusama. Muitos estão trazendo, fazendo recortes de artistas mulheres, né? Outros regionais, então a Galeria Baiana está trazendo, o Paulo Darzé está trazendo artistas Uhum. baianos, a Galeria de Marco Zero, de Pernambuco, a Galeria de São Luís, Belo Horizonte, então acho artistas jovens, artistas consagrados, muito artista que fizeram obras inéditas. Então, tem Ernesto Neto, que está agora no Bon Marché, né, em Paris, com exposição em Paris, está com uma nova obra inédita na Galeria Forte da Loia. Mendes Ru está trazendo Lucas Arruda, que vai estar no Museu d'Orsay, e Sônia Gomes, também, que vai estar com exposições internacionais. Todas as galerias estão investindo em trazer o melhor do melhor do acervo de seus artistas. Vai ter os talks, a Gente, gente não pode deixar de ver as palestras, quem quiser acompanhar, Beatriz Milhazes vai estar conversando com a gente na feira, o Alex Cerveni, Rodolfo Paridi e o Paulo PJ. Então, acho que vai ter muitas oportunidades de interação com os artistas. E o processo de formação que a gente estava falando agora mesmo, né? Exatamente. olha, Felipe? o que eu posso falar, acho que a Fernanda já falou tudo, né? Não tem ninguém melhor que ela para falar sobre a feira, mas eu já recebi, eu acho que 60% dos PDFs, dos catálogos, Tá? né? Tá bom? E Tá. tá quente, é uma feira que Gente, promete. É, muito, muito trabalho legal. E realmente, assim, eu posso de novo falar como ex-galerista, que é a oportunidade de todas as galerias brasileiras de mostrar o que eles têm de melhor. Então, a feira a SP Art, ela nunca decepciona, gente. É sempre impecável. obrigada. E olha, eu diria mais, o mercado brasileiro, que eu acho que é um voto aqui de uma coisa importante, está num momento diferente do mundo, né? A gente está ouvindo desde dezembro vários relatos, desde o segundo semestre do ano passado, de colegas ou colecionadores que estão indo nas feiras internacionais. Há uma retração no mercado internacional, há uma sensação de uma certa apreensão, seja pelas guerras, né, mais próximas ali da Europa, seja pela polarização política, né, novos governos nos Estados Unidos, também pela inflação que está batendo. A gente está tão acostumado com a inflação, quer dizer, a gente se desacostumou, mas a gente lida com isso de uma forma diferente. Mas isso está deixando colecionadores e o próprio mercado um pouco numa posição num modo de slow buying mesmo, né? E só focando em qualidade e em grandes artistas. Então, mas no Brasil, esse movimento é o oposto. A gente está, como disse o Felipe, com PDFs muito bons, galerias investindo nos seus artistas, muito artista jovem bom e o mercado está aquecido. Basta sair um pouquinho na rua para ver a quantidade de prédio novo, gente. E tem outra coisa que é cultural, né? O brasileiro adora receber. Então, e para receber, gosta de receber bem. Hoje em dia que a arte já está mais na cabeça das pessoas, assim, é até meio assustador a gente ver tipo, o que está acontecendo na Europa, até nos Estados Unidos agora com o Trump, e ver que, no fim das contas, o mercado está super aquecido aqui no Brasil. Fernanda, a SP Art entre 2 e 6 de abril, no prédio da Bienal, é isso mesmo? Esse mesmo, no Parque do Ibirapuera. Excepcional. Bem, eu só tenho que agradecer, Fernanda, Felipe, muito obrigado pela conversa. Espero ter vocês aqui novamente em outra oportunidade. Vamos fazer um pós-feira. Vamos fazer Boa. outras pausas, com certeza. E Olha, você, se cliente, alguém for na feira, vão de táxi. O Parque do Ibirapuera tem estacionamento, mas é pouco, tem fila, então tenham paciência. Se estiver indo de táxi, desce ali na frente do portão e, em vez de entrar com o táxi no parque, que demora para abrir a cancela, desce e entra a pé. É uma delícia caminhar pelo parque ali no portão 3. até Então, uma venha oportunidade de com conhecer o calma, venha parque, com que calma. muita gente mora em São Paulo, vem para São Paulo com frequência e acaba não passando por lá, né? Uhum.
Entendeu? Perfeito. Felipe? Não, eu só queria realmente assim agradecer a Fernanda, porque eu falo isso todos os anos. Eu falo, não inventa de ir de carro, não inventa, gente. Vai de Uber, passeia no parque, o parque está bem cuidado e a pé, gente. Vamos a pé, vamos a pé. Um prazer, Ótimo. Fábio. Obrigada por esse convite, por essa oportunidade. Uma delícia dividir o painel com o Fê, com o Felipe Reg, Obrigado. longa data. Obrigado a vocês. Obrigado. E para os nossos clientes, espero que tenham gostado. Não deixe de comentar com sua pessoa de relacionamento na G5 sobre esse e outro G5 Exchange. A opinião de vocês é muito importante para a gente. Fernanda, Felipe, vejo vocês a semana que vem. Um abraço e até o próximo. Obrigado, Fábio. Um abraço. Obrigado, Fernanda. Obrigada a vocês. Um abraço grande. Tchau.